Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos. Sei que estou ficando velho, mas eu lhe digo que se você é um homem que não sonha com uma mulher leal e feminina, um revólver carregado, um carro antigo original e um fazendão livre do projeto comunista, é porque você já desistiu da vida há muito tempo. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro recuando, bolsa de valores e Bitcoin avançando, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. A falta de vergonha, a ausência de ética e a inexistência de pudor se revelam na notícia do Estadão e da CNN, entre outros, que informa que Dona Vivi Barsi, que dorme na mesma cama do satânico psicopata golpista que bate ponto lá no Sindicato do Crime Organizado, assumiu um novo caso no sindicato em defesa do empresário do setor de mineração Lucas Callas, sócio de Daniel Vorcaro. Dona Vivi tem exclusividade para recebimento de publicações e intimações. Procurado pelo Estadão, o empresário afirma que foi indevidamente citado em uma investigação, enquanto o escritório não se manifestou. O caso foi protocolado nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Podres Poderes, na última segunda-feira, dia 2, depois que o TRF6 e o colegiado da Terceira Vara Federal de Belo Horizonte identificaram possíveis participações de pessoas com um foro privilegiado nos eventos investigados. O inquérito foi instaurado pela Polícia Federal em Minas Gerais e envolve Lucas Callas e as empresas LPK Participações e Consultoria Limitada, Extrativa Mineral SA e Cedro Participações SA. Por meio da Cedro, Callas é sócio da farmacêutica Biom, com 8% de participação. O maior investidor dessa empresa, porém, é Daniel Vorcaro, dono do Bando Master, que detém 25,86% das ações. Além de Dona Vivi, também assinam uma petição do caso Alexandre Barsi de Moraes e Juliana Barsi de Moraes, filhos do satânico psicopata golpista. Desta forma, Dona Vivi aparece como a única advogada de uma causa que o marido dela, junto com os outros 10 meliantes togados, deverá julgar. Nas peças juntadas no processo, consta que Lucas Callas deu plenos poderes ao escritório da família Moraes, o Barsi de Moraes Advogados, para que atuem na defesa dele. Este é um completo descalabro, um despautério que precisa ter um paradeiro imediato. Pega fogo, Cabaré. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, depõe na CPI do crime organizado na quarta-feira, dia 11 de fevereiro. Ele vai falar sobre o enfrentamento a facções criminosas. A semana também marca a análise de requerimentos envolvendo o Bando Master e os parentes de meliantes togados. A Gazeta Brasil informa que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS cancelou a sessão prevista para a tarde de hoje, depois que um dos depoentes apresentou um atestado médico poucas horas antes do início da reunião. A oitiva de Paulo Camizotti estava marcada para as 4 da tarde. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, afirmou que o colegiado não aceitará tentativas de atraso nos trabalhos e criticou o uso de atestados médicos como forma de esvaziar investigações em andamento. Segundo ele, o comparecimento havia sido regularmente convocado. Paulo Camizotti é filho do empresário Maurício Camizotti, que permanece preso
sob suspeita de envolvimento no esquema de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas, que está sendo investigado pela comissão. Na semana passada, eu noticiei aqui que a plataforma Rumble estava operando novamente no Fazendão. A informação de diversas plataformas de notícias era de que o Rumble estava de volta, mas com uma operação ainda instável, dependendo muito do navegador utilizado pelo internauta. Agora, o Space Liberdade informa que os sabujos da Anatel estão trabalhando para restabelecer o bloqueio do Rumble no Fazendão, uma vez que a plataforma está proibida de operar no território brasileiro por determinação do Sindicato do Crime Organizado, na pessoa do satânico psicopata golpista. De qualquer forma, vale lembrar que se você utilizar VPN, você consegue acessar a plataforma Rumble e o CL News sem problemas de onde você estiver. O jornalista Joaquim Ribeiro lembra que o covil dos 513 picaretas e dos 81 inúteis e covardes aprovaram a dosimetria, mas o cara que está ocupando o Planalto vetou. Os congressistas disseram que derrubariam o veto assim que acabasse o recesso parlamentar, que já acabou faz uma semana. Nem o Joaquim, nem eu, nem você e nem ninguém mais ouve falar sobre essa derrubada do veto. E o Space Liberdade traz a notícia de que esse padreco Petralha, uma evidente contradição em termos, Padre Flávio Ferreira Alves, foi repreendido pela Igreja Católica depois de pedir que os fiéis que apoiam o deputado Nicolas Ferreira deixassem a igreja. No comunicado, a Diocese de Caratinga reafirmou, abre aspas, seu compromisso inabalável com o livre exercício da democracia e com o respeito à pluralidade de opiniões. O ambiente litúrgico deve ser primordialmente um espaço de acolhida, paz e oração, onde todos os fiéis se sintam integrados à comunhão de Cristo, independentemente de suas convicções políticas individuais. Fecha aspas. A Justiça de Minas Gerais determinou a paralisação imediata das atividades da Vale no complexo Fábrica, em Ouro Preto, depois dos vazamentos registrados em estruturas da mina no dia 25 de janeiro. As operações só poderão ser retomadas quando a empresa comprovar tecnicamente a estabilidade e a segurança de todas as estruturas do empreendimento. A decisão atende parcialmente à ação civil pública apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais e pelo governo estadual depois do rompimento ocorrido na Cava Área 18. E eu preciso abrir aqui um espaço no Net Jornal para chamar a sua atenção para a necessidade de ajuda. Será o adeus à seca? Um menino de 14 anos criou uma solução perfeita para fabricar água no deserto. O dispositivo criado pelo adolescente chinês Jia Mingxuan usa a condensação do ar para irrigar mudas e aumenta a sobrevivência de árvores, sendo uma alternativa para o reflorestamento em regiões ameaçadas pela desertificação. O camarão gigante da Malásia está ganhando espaço na aquicultura brasileira. No Espírito Santo já está em andamento a diversificação da produção com essa espécie ainda pouco conhecida. O crustáceo, um dos maiores camarões de água doce do mundo, vem ganhando espaço em áreas rurais afastadas do litoral e mostra um bom potencial econômico para produtores locais. Pesquisadores do Caltech, o Instituto de Tecnologia da Califórnia, e da USC, a Universidade do Sul da Califórnia, desenvolvem um exame que revela o corpo humano em 3D e em cores. A técnica combina ultrassom e fotoacústica para gerar as imagens detalhadas e sem radiação. O sistema já foi testado em seres humanos, pacientes e voluntários. O Space Liberdade informa que uma terapia de edição genética consegue remover o cromossomo extra
responsável pela síndrome de Down em um estudo laboratorial inovador. A Gazeta do Povo informa que estudos mostram que a chamada maconha medicinal tem mais prejuízos do que benefícios. No fim de janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária regulamentou o plantio de maconha para fins medicinais no fazendão, atendendo a uma determinação do Inferior Tribunal de Justiça sobre o cultivo e a comercialização da planta. No entanto, especialistas médicos vêm alertando há tempos que essa decisão pode trazer mais impactos negativos do que positivos. Um estudo recente, publicado em janeiro de 2026, revisou uma série de pesquisas envolvendo mais de 2.100 pacientes e concluiu que os benefícios da maconha são, no máximo, inconsistentes. Ao mesmo tempo, a revisão mostrou que os efeitos colaterais do uso dessas substâncias são frequentes e preocupantes. Na revista Oeste, a informação de que os brasileiros votaram no candidato da direita. André Ventura foi o escolhido de quase 60% dos eleitores aptos a votar no Fazendão. A primeira-ministra Sanae Takaichi consolidou o poder com uma vitória surpreendente nas eleições do Japão. O resultado abre caminho para que ela possa realizar cortes de impostos que assustaram os mercados financeiros e aumentar os gastos militares com o objetivo de conter a China. A prêmio Nobel iraniana Narges Mohammadi foi condenada a mais de 7 anos de prisão. A ativista iraniana e vencedora do Prêmio Nobel da Paz foi presa repetidas vezes ao longo de 3 décadas de luta pelos direitos das mulheres. A ditadura do Irã está intensificando a repressão após os recentes protestos. A Venezuela libertou Juan Pablo Guanipa, um líder opositor aliado de Maria Corina Machado. O grupo de direitos humanos Foro Penal afirma ter verificado 383 solturas desde o dia 8 de janeiro. Só que, segundo a Gazeta do Povo, o aliado de Corina foi sequestrado horas depois de ser liberado da prisão em Caracas. Segundo a líder da oposição venezuelana, Juan Pablo Guanipa foi levado por homens fortemente armados por volta de meia-noite, no horário local. O regime de Cuba anunciou que vai começar a suspender o fornecimento de querosene aos aeroportos do país a partir de amanhã, 10 de fevereiro, em meio à crise energética, segundo a agência de notícias France Presse. A aviação civil cubana notificou todas as companhias aéreas de que não haverá mais abastecimento de jet fuel e a nota oficial direcionada a pilotos e controladores de tráfego aéreo especifica que a escassez de querosene está afetando todos os aeroportos internacionais de Cuba. A notificação é válida por um mês, de 10 de fevereiro a 11 de março. Até o momento, as principais companhias aéreas afetadas são norte-americanas, espanholas, panamenhas e mexicanas. A escassez poderá gerar alterações em rotas, frequências e horários de voos, pelo menos a curto prazo, trazendo um impacto imediato ao turismo cubano. Portanto, todo Paulo Freireano de QI 83, que gosta de ver miséria e gente faminta vivendo em escombros, vai ter que esperar um pouquinho mais, pelo visto. E em 2022 era concluída a transposição do Rio São Francisco pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Com o objetivo de sanar a deficiência hídrica na região do semiárido, foi planejada a transferência de água para abastecimento de açudes e rios menores na região Nordeste, atingindo mais de 390 municípios. O projeto, bem sucedido e em pleno funcionamento, acabou completamente destruído pelo criminoso desgoverno Petralha de ocupação, que fraudou a eleição para suceder a Bolsonaro.
Mais uma coisinha. É sempre bom lembrar aos paulo-freireanos de QI 83 o que o primeiro-ministro britânico Winston Churchill ensinou de forma axiomática. Ele disse com toda a simplicidade que o capitalismo distribui a riqueza de modo desigual. O socialismo distribui a miséria de modo igualitário. Até a próxima. Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. E com a proximidade do carnaval é preciso renovar o apelo aos petralhas. Nesses próximos dias, vai ser preciso de qualquer jeito usar camisinha, porque ninguém aguenta mais bancar usuários do Bolsa Esmola. Hoje, a Gazeta Brasil informa que o Pleno do Inferior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade afastar cautelarmente o indivíduo Marco Buzzi durante uma sessão extraordinária realizada hoje. A medida ocorre no contexto de duas apurações abertas a partir de denúncias apresentadas por mulheres ao Conselho Nacional de Justiça. Ainda pela manhã, antes da deliberação do colegiado, o integrante do STJ havia solicitado licença médica por 90 dias, com base em atestados apresentados à Pocilga. Em nota, o STJ informou que o afastamento tem caráter cautelar, temporário e excepcional. Durante esse período, Buzzi ficará impedido de acessar o local de trabalho, utilizar veículo oficial e exercer prerrogativas relacionadas ao cargo. Uma nova sessão foi marcada para o dia 10 de março, quando serão analisadas as conclusões da comissão de sindicância responsável pelo caso. As investigações envolvem acusações de importunação sexual. A primeira denúncia foi apresentada por uma jovem que relatou ter sido vítima do indivíduo que tem cargo de ministro durante um período de férias na residência dele em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O episódio teria ocorrido no início de janeiro, quando, segundo o relato, o ministro tentou agarrar a garota repetidas vezes enquanto ela estava no mar. Após o ocorrido, a família teria deixado o local e registrado o boletim de ocorrência em São Paulo. A denunciante já foi ouvida pela Corregedoria do CNJ e confirmou o relato. A extinção da jornada de 6 dias trabalhados para um dia de folga é prioridade absoluta do desgoverno Petralha de ocupação, que, como todo bom comunista, quer expandir a laia de preguiçosos e desocupados dependentes do auxílio público. E você sabe, a verdadeira escala 6x1 é aquela em que um cidadão de bem, bolsonarista, rala para conseguir o sustento dele e da família com o suor do corpo, enquanto 6 petralhas descansam na sombra e enchem a cara de cachaça com o dinheiro do Bolsa Esmola. A Câmara aprovou a urgência de projeto que quebra a patente do Mounjaro e do Zepbound. Os 2 medicamentos são indicados para controle do diabetes, mas também são usados na tentativa de controlar a obesidade. Enquanto isso, a Anvisa, num raro lampejo de responsabilidade, alerta para a necessidade de acompanhamento médico no uso desse veneno, uma vez que os casos de reação adversa estão aumentando. E eu contei para você hoje cedo no Jornal dos Jornais como é que esse conto do vigário é anunciado nas redes de TV aqui nos Estados Unidos. A primeira parte do anúncio é curtinha, começando sempre com uma música motivadora, energizante, um coral bem afinado e uma descrição do produto maravilhoso. Em seguida, o triplo ou o quádruplo dessa introdução, em termos de tempo,
é gasto com avisos e alertas de todos os tipos para as reações e efeitos colaterais possíveis e imagináveis, dos mais absurdos, que vão desde prisão de ventre, pancreatite, diarreia, até desejo de cometer suicídio. A lista interminável de problemas potenciais já é mais do que suficiente para alguém com mais de 2 neurônios em funcionamento não querer nem chegar perto dessa porcaria. O negócio é realmente um veneno que só serve mesmo para os Paulo Freireanos de QI 83. O deputado relator Arlindo Quinalha deu parecer favorável ao acordo Mercosul-União Europeia. O documento deve ter sido votado hoje pela representação brasileira no Parlamento do Mercosul e seguirá em regime de urgência para ser votado no plenário do Covil dos 513 Picaretas na semana seguinte ao Carnaval. A turma corre e finge que se mexe para não sair do lugar. Não há pressa alguma para resolver isso. Esse acordo está debaixo do microscópio jurídico da União Europeia e só deve ter a validade carimbada daqui a uns 2 anos. Enquanto isso, a derrubada do veto da dosimetria, que pode beneficiar o presidente Jair Bolsonaro e um sem número de pessoas vítimas da criminalidade judicial. Oito fundos previdenciários estaduais e municipais que investiram recursos no bando Master, liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central, fecharam o ano de 2025 com um rombo de 1 bilhão e 600 milhões de reais, de acordo com um levantamento apurado a partir dos balanços mais recentes disponíveis no Ministério da Previdência Social. O número de trabalhadores no agronegócio brasileiro cresceu e chegou a 28 milhões e 600 mil no terceiro trimestre de 2025, uma alta de 2% em relação ao mesmo período de 2024. Os dados foram divulgados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária. O feijão carioca atingiu o maior preço da série histórica, estabelecido a partir de setembro de 2024, pelo Centro de Pesquisa de Economia Avançada e pela Confederação da Agricultura e Pecuária. Os dados foram divulgados pelo CPEA, informando que a alta começou no início do ano e se intensificou na primeira semana de fevereiro. O projeto do foguete brasileiro Montenegro MKI acabou indo mesmo para o espaço após uma falha de míseros 24 milhões de reais nas contas. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio da FINEP, a financiadora de estudos e projetos, cancelou o projeto do foguete lançador de satélites Montenegro MKI, liderado pela empresa brasileira Acaer, depois de identificar inconsistências na prestação de contas de 24 milhões e 500 mil reais. Bom, e já que é tempo de carnaval, vale lembrar a marchinha, né? O Brasil quer lançar foguete, Cuba também vai lançar. Lança, Cuba, lança, quero ver Cuba lançar. Uma exposição revela como as fotos eram manipuladas muito antes da era da inteligência artificial. O Rijksmuseum, em Amsterdã, na Holanda, apresenta 52 imagens históricas alteradas entre 1860 e 1940 para provar que a manipulação fotográfica existe há décadas, algo que, aliás, ninguém contesta. O Sol tem a maior tempestade de radiação em 20 anos e causa alertas. Uma intensa tempestade de radiação solar atingiu a Terra nas últimas semanas, provocando alertas de clima espacial, auroras raras em latitudes incomuns e preocupações sobre possíveis impactos em satélites, comunicações e sistemas de GPS. Na revista Oeste, a informação de que o Tribunal Superior de Hong Kong condenou o empresário Jimmy Lai,
opositor do PCC, o Partido Comunista Chinês, a 20 anos de prisão. A corte aplicou a pena com base na Lei de Segurança Nacional, que prevê punições severas para crimes como ameaça à soberania do regime do ditador comunista Xi Jinping. Os maquinistas entraram em greve na Espanha após os acidentes que mataram dezenas de pessoas, incluindo 2 maquinistas. Em janeiro, 3 descarrilamentos ocorreram em menos de 48 horas no país. Os australianos entraram em choque com a polícia durante uma visita do presidente de Israel. Milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra Isaac Herzog. O governo da Austrália fez o convite depois do massacre de 15 pessoas em um festival de Hanukkah perto da praia de Bondi, em Sydney, no ano passado, o pior ataque terrorista já cometido naquele país. O Japão está reativando a maior usina nuclear do mundo depois de quase 15 anos. A empresa Tokyo Electric Power planeja retomar a operação comercial no local no dia 18 de março. E o Space Liberdade informa que os partidos de esquerda na Casa Baixa do parlamento japonês têm apenas 5 das 465 cadeiras. O México anuncia mais apoio a Cuba e critica as sanções dos Estados Unidos à ditadura comunista. A presidente mexicana, a comunistoide Claudia Sheinbaum, afirmou que continuará enviando ajuda humanitária a Cuba depois de ter despachado uma primeira remessa no fim de semana que continha principalmente alimentos. A empresa aérea Air Europa vai retomar os voos para a Venezuela ainda em fevereiro. As operações foram suspensas em novembro, em meio ao aumento das tensões entre os Estados Unidos e o país sul-americano. A revista Oeste informa que as autoridades venezuelanas transferiram o líder opositor Juan Pablo Guanipa de Caracas para a residência dele em Maracaibo, onde ele deverá cumprir prisão domiciliar. O político retornou à custódia do Estado sob a acusação de violar as condições de uma breve liberdade condicional concedida no domingo, dia 8. Guanipa, um aliado próximo da ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, havia deixado a prisão depois de 9 meses, quando foi detido por uma suposta conspiração. E o Space Liberdade informa que a Venezuela exporta petróleo para Israel pela primeira vez em vários anos, depois da deposição do podre Nicolás Maduro. Até a próxima. Trazendo até você uma foto que diz tudo sobre o fazendão de nossos dias. O motorista desse caminhão foi certeiro quando escreveu: "Eu dirijo, Deus guia e o PT desvia". Hoje, 11 de fevereiro de 2026, A pseudo-oposição do Fazendão diz que Davi Narcolumbre é obrigado a criar a CPMI do Master, mas que a decisão pode ser postergada. Com o número mínimo de assinaturas já reunido para investigar o bando Master, congressistas da pseudo-oposição sustentam o argumento de que o atual presidente do Congresso não tem margem constitucional para barrar a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito. Nos bastidores, porém, aliados do senador admitem que a leitura do requerimento poderá ser adiada por razões regimentais e políticas. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que o filho do atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, está voltando ao Fazendão para fazer acordo de delação premiada. O Space Liberdade traz a notícia de que o Ministério Público Federal denunciou o prefeito TikToker da cidade paulista de Sorocaba, Rodrigo Manga,
por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Space Liberdade informa também que Raquel Souza Lopes, condenada a 17 anos de prisão por causa do 8 de janeiro, foi deportada dos Estados Unidos para o Fazendão após ter o pedido de permanência no país negado. O Escritório Executivo de Revisão de Imigração negou o pedido de Raquel e deportou Raquel para o Fazendão, onde ela foi presa pela Gestapo Federal. O Partido Novo acionou o inútil, corrupto e caríssimo Tribunal Superior Eleitoral contra o Partido do Tráfico por causa de uma escola de samba que vai homenagear o chefe da gangue. O partido acionou o TSE apontando propaganda eleitoral antecipada que beneficia o vigarista número 1. Na denúncia, o Novo pede que a pocilga eleitoral aplique uma multa de R$ 9.650.000. Uma das evidências apontadas é o fato de que o presidente de honra da escola de samba, Anderson Pipico, é vereador Petralha em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Já a revista Oeste informa que a Justiça Federal rejeitou hoje outras 2 ações populares movidas pela senadora Damares Alves e pelo deputado Kim Catacoquinho contra o atual ocupante do Planalto e a Escola Acadêmicos de Niterói. O mérito sequer foi analisado. O juiz, que faz parte do consórcio, entendeu que houve uso indevido da ação popular. No Space Liberdade, a informação de que Mark Zuckerberg, o dono da Meta, que controla o Facebook, o WhatsApp, o Instagram e outras plataformas, deixou oficialmente a Califórnia e se mudou aqui para a Flórida para evitar o novo imposto sobre a riqueza que o governador californiano, um picareta com voz de gangster, está impondo. Os combustíveis mais caros puxaram a inflação em janeiro. A inflação oficial do Fazendão, medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, fechou o mês de janeiro em 0,33%, de acordo com dados do IBGE, uma entidade que, como você sabe, carece de credibilidade. O índice repete o resultado de dezembro e foi impactado principalmente pela alta dos preços dos combustíveis, especialmente da gasolina, enquanto a queda na conta de luz teria ajudado a segurar o índice. E este gráfico aí ao lado, mostra que a onda tsunâmica de falências de empresas, num recorde inédito, é apenas uma marolinha, não é mesmo? Note a redução acentuada durante o governo do presidente Jair Bolsonaro e a explosão ocorrida com o retorno do vigarista cachaceiro, considerado o maior ladrão da história do Brasil. Um consórcio formado pelos fundos de investimento Nova Via e Magna venceu sozinho o leilão do sistema de trens do Rio de Janeiro. O grupo ofereceu um desconto de apenas 0,06% sobre o valor da tarifa sugerida, de R$ 17,60. O atual operador do sistema, a Supervia, controlada pela Gumi, da japonesa Mitsui, está em recuperação judicial desde meados de 2021. Elon Musk pôs a colonização do planeta Marte de lado e agora quer construir uma cidade na Lua. A tentativa de colonizar Marte fica em segundo plano para o trilhardário, que argumenta que uma cidade em crescimento próprio na Lua deva ser mais rápido. A NASA e a SpaceX adiaram o lançamento da Crew 12, que levará astronautas à Estação Espacial Internacional. A subida do foguete, que estava prevista para amanhã, dia 12, foi adiada depois que uma revisão meteorológica indicou tempo ruim. Uma rachadura de grande extensão em um lago gerou alerta e impressionou os cientistas. O gelo que cobre o lago Erie, aqui nos Estados Unidos, apresenta uma rachadura de 130 quilômetros de comprimento e gerou o alerta das autoridades sobre o perigo da fissura.
A Gazeta Brasil informa que o presidente norte-americano Donald Trump recebeu o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca e reforçou a aliança, declarando que a relação excelente continua. Na revista Oeste, a informação de que Trump tem a aprovação de quase 75% da população de Israel. A pesquisa divulgada no dia do encontro dos dois líderes mostra que o norte-americano foi avaliado como um presidente acima da média na defesa dos interesses israelenses. A revista Oeste mostra também que a ONU, completamente contaminada pelo esquerdismo criminoso e pela associação com o terrorismo internacional, entre outras pautas recheadas de perversidade, parabenizou o Irã pelo aniversário da Revolução Islâmica, como se nada estivesse acontecendo naquele país. Durante a entrevista a jornais europeus, o francesinho de óculos espelhados pediu salvaguardas, um mecanismo de proteção agrícola aprovado pelo Parlamento Europeu. A princesa Sofia, da Suécia, está sendo citada nos documentos do caso Epstein. Ao se manifestar sobre o caso, Sofia informou que encontrou com o magnata em eventos sociais há quase 2 décadas. No portal Conservatism and Elegance, mais um detalhe indutor de vômito dos esquemas de Jeffrey Epstein. Os arquivos abertos revelaram que uma diplomata dos Emirados Árabes Unidos aparece em 469 e-mails de Epstein agendando encontros com garotas. Num e-mail de janeiro de 2012, enviado por essa morena aí da foto, Hind Alowais, para Epstein, ela diz que preparar uma garota já é difícil o suficiente. 2, com certeza, é um desafio. Epstein, então, perguntou se elas poderiam chegar por volta das 11 horas, porque ele queria, abre aspas, mais tempo com vocês 2, fecha aspas. Você sabe o que essa Hind Alowais faz atualmente? Ela agora dirige o Comitê Permanente de Direitos Humanos dos Emirados Árabes Unidos. Que tal? Direitos humanos nas mãos de uma figurinha dessas. E nestes dias em que a inteligência artificial é capaz de dar nó em pingo d'água, quando se junta a tecnologia com as enormes suspeitas de que o traficante sexual Jeffrey Epstein não tenha morrido, pode-se chegar a resultados como esse aí, que dizem que são novas imagens surgindo de Epstein em Tel Aviv, Israel, reforçando os rumores de que ele esteja mesmo vivo e esteja sendo protegido por Israel por meio do Mossad, a agência de inteligência israelense. Em meio a tudo isso, a guinada industrial alemã é o assunto da correspondente do CL News na Alemanha, Samia Sitel Farage. A Alemanha vive hoje um novo chamado milagre industrial. Mas dessa vez ele não gira em torno de carros, ele gira em torno de armas. Desde o início da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, a Europa entrou em um novo estágio geopolítico. Bilhões de euros foram enviados em recursos e em armamentos. Agora, discute-se abertamente até o envio de tropas. Na Alemanha, algo que parecia impensável voltou à mesa. O serviço militar obrigatório, nós fizemos um vídeo a respeito disso. Mas atenção, isso não é apenas retórica política. A Alemanha está reorganizando a sua base industrial para sustentar um novo cenário de longo prazo, e isto é fato. Empresas do setor de defesa ampliam fábricas, contratam em massa e passam a disputar engenheiros e técnicos com a indústria automobilística. Gigantes como a Rheinmetall e a Airbus crescem em ritmo acelerado. E segundo o Financial Times, o país não está apenas comprando armas. Não. Está se preparando para produzir, para manter e para escalar
como uma economia de guerra, isso mesmo. Isso representa uma mudança profunda, muda o destino dos investimentos, muda o público, muda o mercado de trabalho, muda o que é incentivado nas universidades e muda, sobretudo, a cultura de uma sociedade inteira. A história europeia já mostrou esse caminho antes, quando fábricas, orçamentos e jovens passam a girar em torno da guerra. O conflito já não está apenas no fronte ou no campo de batalha, ele entra no centro da sociedade. E a pergunta que precisa ser feita é bem simples, mas extremamente séria. Será que nós estamos nos aproximando de um terceiro conflito mundial? E mais uma coisinha. Faltam mais ou menos 3 dias para o carnaval, por isso vale a pena repetir com antecedência a definição dessa festa dada por Olavo de Carvalho para que a compreensão do que foi dito seja completa. O carnaval é a expressão mais genuína da cultura brasileira. É o tempo em que o povo brasileiro se reúne para celebrar sua própria ignorância e sua própria miséria. Até a próxima. Chamando a sua atenção para uma verdade verdadeira. O presidente Jair Bolsonaro só está preso para que a quadrilha Petralha possa queimar tudo e roubar com toda a liberdade. A Polícia Federal pediu a suspeição do Bubina, amigo do amigo de meu pai, enrolado até a raiz dos cabelos, por causa do conteúdo descoberto no telefone celular de Daniel Vorcaro. A PF teria encontrado mensagens de Mefistófele no aparelho celular do banqueiro Daniel Vorcaro e, por isso, o declarou suspeito. Em nota oficial, Toffoli disse que tudo não passa de ilações. Apanhado com as calças na mão e sem uma explicação plausível, o amigo do amigo de meu pai recorreu a tecnicalidades jurídicas esfarrapadas para se defender, dizendo que a Polícia Federal não tem legitimidade para fazer o pedido por não ser parte no processo. O jornal O Estado de São Paulo publicou hoje, com todas as letras, que o Bubina, o amigo do amigo de meu pai, é sócio anônimo da Maridit, empresa dirigida pelos dois laranjas, que vêm a ser, curiosamente, irmãos dele, com participação em 2 resorts da rede Maracutaiaiá. A Gazeta do Povo informa que Carmen Miranda fará uma reunião fechada com os meliantes togados do Sindicato do Crime para tratar do caso do amigo de meu pai. Na revista Oeste, a informação de que a agência Lupa, figurinha mais do que carimbada da esgotosfera jornalística do Fazendão, publicou fake news. Pois é, justo ela, que se anuncia como verificadora de fatos e que até mesmo eu desmascarei há alguns anos. Pois bem, negando a propriedade do Bubina Mefistófele do resort Maracutaiaiá. Ainda na revista Oeste, a informação de que o patrimônio do amigo de meu pai e família cresce com imóveis milionários no Distrito Federal. E o Space Liberdade reverbera uma notícia da Globo Lixo que diz que a aposentadoria imediata é a melhor saída para o Bubina. A partir destas notícias, uma série de informações adicionais chegou ao meu conhecimento que eu compartilho com você agora. Técnicos do Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Podres Poderes, começaram a avaliar reservadamente os caminhos jurídicos possíveis para um possível afastamento
do amigo de meu pai das investigações contra o dono do Master. Entre as possibilidades que estão sendo estudadas com discrição, estão até mesmo a convocação de uma sessão secreta para a avaliação do caso. Carmen Miranda pediu esclarecimentos ao Bobina depois de receber o relatório da Polícia Federal sobre as conexões do amigo de meu pai com Daniel Vorcaro. O relatório da PF, com 200 páginas, inclui ligações telefônicas entre os dois, um convite para uma festa de aniversário do Bobina, além de conversas com outras pessoas sobre pagamentos relacionados ao resort Maracutaiaia, pertencente à família do estagiário amigo de meu pai. Outros rumores ainda mais graves que circulam pelas mídias sociais dão conta de que o maior ladrão da história do Brasil e chefe da gangue Petralha já liberou Davi Narcolumbre para pautar o impeachment do Bobina em troca da nomeação de Bessias para o sindicato do crime. Dessa forma, a nova vaga será dada ao bananão mineiro Rodrigo Pacheco, o rapagão de 8 milhões de dólares que tem as mãos sujas de lama e sangue e é amiguinho de Narcolumbre e do satânico psicopata golpista, o protoditador que todo dia salva e mantém a democracia relativa funcionando. E assim, como se diz, caminha a humanidade. E por falar em Narcolumbre e em todas as conexões cabulosas que ele mantém, chega a notícia de que o presidente da Amprev, a Amapá Previdência, renunciou depois das suspeitas de irregularidades em investimentos no Bando Master. Jocildo Lemos, cria de Narcolumbre, pediu exoneração do cargo em meio às investigações sobre investimentos de alto risco da Previdência dos servidores estaduais do Amapá no Bando Master. E, como diz o outro, né? Dinheiro na mão é vendaval. Um investigado no esquema da Rio Previdência com o Bando Master não pensou duas vezes. Jogou uma mala com R$429 mil em dinheiro pela janela do 30º andar de um imóvel na cidade catarinense de Balneário Camboriú, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal na terceira fase da Operação Barco de Papel. A ação é um desdobramento da Operação Compliance Zero, deflagrada no final do ano passado, que descobriu a suspeita de crimes financeiros cometidos pelo Bando Master a partir da negociação de carteiras de crédito fraudulentas com o BRB, o Banco de Brasília, por 12 bilhões e 200 milhões de reais. Outra chapa quente que sacode Brasília é o afastamento de Marco Buzzi, o tio Suquita versão 2026 do Inferior Tribunal de Justiça por importunação e assédio sexual. A advogada Rafael Filter, que atua, segundo ela mesma diz, para combater o ódio aos meninos e homens da sociedade e no judiciário, analisa o caso em prosa e verso. Ora! Começou a cair a casa de quem colocava a palavra da vítima acima de qualquer suspeita? Já chegou em delegado, tá chegando em ministro e vai chegar em chefe de Estado. Já foi muito além de você que essa turma chama de lascado. Porque esse poder de destruir agora tá nas mãos de quem tem a perspectiva de gênero ao lado. Lá no STJ não é uma fábula, não é delírio. Decidiram pela relevância da apuração diante da acusação de importunação. O ministro pediu afastamento de saúde, mas foi afastado por seus pares. Proibição de usar o gabinete, o carro oficial. Mas não se preocupe que os proventos ainda vão pingar na guaiaca por igual. Mas a reputação, essa não sobrevive a tal explosão. Protocolo com perspectiva de gênero? Proteger mulheres? Claro! Porque ninguém merece ser desacreditada por causa de poder, status ou toga. Afinal, ela mentiria? Ela inventaria? Por quê? Porque ela não curte homem? Ora, se ela disse, é porque ele fez, não é? É, ministra. Agora você se tornou a bola da vez. Meus caros, prestem atenção. Quando eu dizia para familiares meus, há tempos,
para se cuidarem em dobro. Não pegue elevador sozinho com mulher lá dentro. Não faça reunião a portas fechadas. Não pegue carona, nem ofereça carona durante o expediente, nem fora dele. Não ande em carro empoleirado com mulher casada, se for um cara decente. Se for solteira, o mesmo aviso. Não fique mostrando muito os dentes, sendo solícito demais. O famoso idiota útil, aquele colega que tenta agradar para se sentir pertencente, que puxa a cadeira para pistoleira porque não enxerga que é um cara carente. Não elogie, a não ser sua mãe e sua esposa. Não fique oferecendo presentes quando voltar de viagem. Não toque nas pessoas ao falar. Não venha massageando o pescoço quando quiser cobrar uma atividade. Não dê indiretas. Não pegue na cintura. Não beije a mão. Você não é um elitista inglês que o coach da prosperidade falou. Não elogie o perfume, a roupa. Elogie o resultado, a técnica. E faça isso em público. E quando for corrigir, corrija no reservado. E sempre com uma testemunha ao lado. Jamais, se você for médico, ministro, juiz, CEO, qualquer coisa que dependa da sua reputação, jamais fique em ambiente com outra mulher sem supervisão. Ah, mas eu não sou assediador, eu não sou aproveitador, eu não sou importunador, doutora. Meu querido, a sua conduta te condena, mesmo que você só queira ser gentil. Hoje, nessa sociedade vil, até quando você tá certo, você tá errado, emocionado. Mesmo sem segundas intenções, vão interpretar as tuas reações como se fosse a maior das perversões. Então não diga que quando alguém lúcido ou lúcida, que sabe o que está rolando por aí, chama a sua atenção para você se prevenir. Não diga que é ciúme, exagero, tentativa de controle, porque você não tem controle de nada nessa hora. Olha só, a carta que o ministro mandou para os colegas pede cautela, nega conduta imprópria. Mesmo assim, ele acabou afastado preventivamente, porque sempre aparece mais gente. Um dia você elogiou, no outro dia você ofereceu um presente, um dia você encostou no ombro, e isso foi interpretado como um ato indecente. E aí, quando alguém resolve te destruir, vai aparecer mais alguém para impulsionar e fazer a sua casa ruir. Viu como eu sou boa de rima? Eu também sou boa de dar instrução. Mas se você não ouve, vai acabar vendo o seu nome pisoteado no chão. A defesa de Jair Bolsonaro, o verdadeiro presidente de todos os brasileiros, enviou ao satânico psicopata golpista o laudo médico elaborado por Cláudio Birolini, na condição de assistente técnico da defesa. Com o documento, os advogados pediram novamente que o doente mental autorize prisão domiciliar humanitária. O inútil, corrupto e caríssimo Tribunal Superior Eleitoral está avaliando a imposição de uma multa de R$30 mil em caso de divulgação de fake news por meio do uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais deste ano. A Pocilga vai aprovar as regras para uso da ferramenta e deve mobilizar uma força-tarefa de peritos para avaliar os conteúdos manipulados. O TSE vê como prioridade o aprimoramento da vigilância sobre essa tecnologia, certamente com o objetivo de sofisticar ainda mais os processos de censura desenvolvidos ao longo das últimas eleições. A revista Oeste traz a informação de que os Correios atrasaram o pagamento de 3 bilhões e 700 milhões de reais em tributos e obrigações. A estatal adiou os repasses ao INSS, PIS/COFINS, fornecedores e fundos de funcionários diante do fluxo de caixa negativo. Só mesmo a petralhada criminosa para conseguir fazer uma empresa que não tem concorrência falir. As exportações brasileiras ao mercado norte-americano recuaram 25,5% em janeiro. As exportações aos Estados Unidos caíram pelo 6º mês seguido, ampliando o déficit comercial. As importações brasileiras de produtos dos Estados Unidos também caíram 10,9% no mesmo período. O cientista político, professor e palestrante Christian Lobauer expandiu a questão e deu uma explicação para a situação do fazendão hoje em dia.
brasileiros não querem mais trabalhar. Uma das maiores crises que a gente podia imaginar acabou de chegar e se instalou no Brasil, por erro de políticas públicas. A gente tem hoje cerca de 200 milhões de habitantes, números redondos, 200 milhões de habitantes, 40 milhões de carteiras registradas, trabalhadores com carteira, e mais de 50 milhões de brasileiros recebendo bolsa de algum tipo ou benefício, fora os beneficiários do INSS, aposentados e pensionistas. O que fazem todas essas pessoas, jovens neném, os que estão na informalidade, estão vivendo do quê? O fato é que se verifica um apagão de mão de obra em várias atividades da economia, em particular na agricultura. Gente que não consegue mais trabalhador para colher fruta, sazonais, né? Trabalhos sazonais, para colher laranja, para colher mexerica, para colher qualquer coisa. Gente que não consegue seringueiro, o pessoal da borracha, não consegue mais gente bem paga, bons salários, para tirar o látex das árvores, não tem mais gente interessada. E uma série de outras atividades que estão falindo porque não tem gente. Quem podia imaginar que isso fosse acontecer no Brasil? Quais são as causas? Esse sistema autodestrutivo que foi criado com o Estado provedor, dando, literalmente, arrancando de uma parte da sociedade um recurso e repassando para outra com todo tipo de benefício, que são, na verdade, migalhas de sobrevivência, mas que são muitas vezes suficientes para que muitas e milhões de famílias decidam e fiquem sem fazer nada nos grotões desse país e nas grandes cidades. Como é que nós vamos reverter isso? Aumentando a renda é um jeito, mas você só consegue aumentar a renda quando o Estado gasta menos e gasta melhor. Quando o Estado é perdulário e gasta mais e aumenta benefício social, você aniquila, você assassina a potência e a produtividade de uma economia. E nós estamos vivendo disso. Como é que nós vamos sair desse problema? Os grandes empresários mais preocupados têm que trazer gente de fora, tem que importar trabalhador. Note a sua volta que você vai ver muita gente do Haiti, muita gente de Angola, de Moçambique, da Bolívia, cubanos chegando no Brasil para trabalhar. Eu mesmo já identifiquei situações muito interessantes no interior do Brasil, gente chegando para trabalhar. Por quê? Porque o visitante que vem em busca de liberdade de trabalho não pega a Bolsa Família e não vai atrás de benefício social, pelo menos no Brasil. Então a solução, pessoal, se não for uma solução política, de política pública, vai ter que ser trazer gente de fora. E eu não vou me surpreender se a gente vê daqui a pouco gente chegando aí do Vietnã, das Filipinas e de países como até China, se for o caso, Índia, para fazer coisas que os brasileiros não querem mais fazer, porque se deram por satisfeitos com uma pequena renda que lhes faz sobreviver e não trabalhar mais. E eu preciso abrir um espaço aqui no Net Jornal para chamar a sua atenção para a necessidade de ajuda. Meu nome é Isabel Braga, eu sou médica, advogada e doutora em toxicologia. Eu vim aqui oficialmente recomendar que vocês não bebam cervejas fabricadas no Rio de Janeiro nesse carnaval. E nem vacinas, e nem produtos da indústria farmacêutica. Porque o Rio de Janeiro está com uma taxa na água de 30 vezes o esperado de urânio. Isso acontece porque as indústrias nucleares do Brasil, uma empresa que está lá em Resende, está fazendo microreator nuclear e usando urânio enriquecido para fazer combustível. E segundo os próprios funcionários, como esse post aqui abaixo, eles estão explodindo urânio em diversos momentos. E agora está explicado o que está acontecendo. Eu achava que eram só pesquisadores de mau caráter da Fiocruz semeando urânio em placa e colocando em autoclave, conforme a tese de doutorado orientada pela Maísa Mandetta. Não, eles estão usando urânio enriquecido mesmo. A gente vai deixar continuar? A Latam demitiu um piloto preso em esquema de exploração sexual infantil. Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, foi preso na manhã de segunda-feira por atuar há mais de 8 anos em uma rede de exploração sexual infantil. A Gazeta do Povo informa que a Rússia está vendendo mais petróleo para a China e para o Fazendão, depois de perder mercados por pressão de Donald Trump. A Gazeta do Povo diz também que, desafiando os Estados Unidos, a Rússia prepara o envio de petróleo para Cuba. Os agricultores protestaram em Madrid contra o acordo Mercosul-União Europeia. Os trabalhadores rurais tomaram as ruas com tratores e bloquearam parte do trânsito na capital espanhola.
O Irã está afirmando que as capacidades de mísseis do país são inegociáveis. Os Estados Unidos querem estender as negociações nucleares com Teherã para incluir o programa de mísseis. Diplomatas dos Estados Unidos e do Irã mantiveram conversas indiretas na semana passada em Omã, em meio a um aumento da presença naval norte-americana na região, o que representa uma ameaça para a ditadura islâmica do Irã. Manifestantes atiraram pedras e coquetéis Molotov contra a polícia durante um ato contra a reforma trabalhista do presidente argentino Javier Milei. Segundo informações da agência F e do jornal Clarín, os manifestantes de esquerda atiraram pedras, garrafas, coquetéis Molotov e outros objetos na direção dos policiais na região do Congresso, onde a proposta acabou sendo aprovada no Senado argentino. Um anestesista se distraiu no telefone celular e uma criança de 4 anos morreu na Argentina. O erro aconteceu quando o menino passava por uma cirurgia de rotina, segundo uma emissora filiada à CNN na Argentina. A Justiça da província de Rio Negro condenou o anestesista Maurício Javier Atencio Krause a 3 anos de prisão por provocar a morte do menino, além de proibir que ele exerça a profissão por 7 anos e 6 meses. E quando você acha que nada mais pode acontecer no escândalo de Jeffrey Epstein, a Gazeta Brasil informa que documentos do Departamento da Justiça dos Estados Unidos revelam que o traficante sexual possuía um CPF brasileiro. O Space Liberdade mostra, inclusive, o CPX, que era a chave Pix de Epstein no banco CCR do Agreste Alagoano. Ah, e mais uma coisinha. Preste muita atenção onde você pisa, porque 2026 não é para amadores. Enfermeiros matando pacientes, adolescentes torturando animais, avó vendendo as próprias netas e lá no topo, escândalos bilionários sem uma única prisão sequer. A sociedade está em colapso moral e a politicária segue blindando os poderosos, enquanto o distinto público do fazendão que não tem povo assiste tudo sem dar muita bola, porque, afinal, o carnaval está chegando, né? Pois é. O problema não é só humano, é de um sistema que normalizou a barbárie e a impunidade. Até a próxima. Mas muito preocupado mesmo com a situação do amigo de meu pai. Esse Bubina, estagiário calça branca, dessa vez se meteu numa situação tão complicada, tão delicada, que parece que a única saída dele para ele agora é contratar Dona Vivi 129, aquela que faz canguru perneta com o satânico psicopata golpista, coleguinha dele lá no sindicato do crime organizado. Você sabe, tudo o que está ruim pode ficar pior. E no caso do amigo de meu pai, bem pior. O noticiário que circula hoje, como é o caso do Space Liberdade, dá conta de que os meliantes togados do Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Podres Poderes, acreditam que foram gravados clandestinamente pelo Bubina, o amigo de meu pai, na sessão secreta de ontem, dia 12, que decidiu
pela saída dele da relatoria do processo do Bando Master. Os diálogos vieram à tona em uma reportagem publicada pelo site Poder 360. O texto reproduz as palavras dos meliantes togados de forma literal e precisa, como no caso dessa postagem da Gazeta Brasil, em que toda a encrenca é classificada de lixo jurídico, entre aspas, por um dos meliantes togados. O laxante Beisola, por exemplo, teria atribuído a ofensiva contra o Bobina a um suposto descontentamento da Polícia Federal com as decisões tomadas pelo coleguinha no âmbito do caso. Já a bruxa do 71, irmã gêmea de Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, teria mencionado críticas da população ao Sindicato do Crime, afirmando textualmente que todo taxista que ela pega fala mal do Sindicato do Crime. Segundo ela, a população está contra o sindicato. A partir daí, ela é citada também como tendo defendido uma reflexão sobre a institucionalidade, apesar de declarar confiança no amigo do amigo de meu pai. Também, segundo a reportagem, Zé Peruca manifestou apoio direto ao Bobina, afirmando confiar na palavra dele. O Crasso Nunes Marques, um dos grandes erros de Jair Bolsonaro, classificou o relatório de 200 páginas da Polícia Federal, que embasou a discussão, como um nada jurídico, entre aspas, e criticou a possibilidade de votação sobre a suspeição do Bobina. O terrivelmente evangélico do Pé Quente questionou a existência de relação íntima atribuída ao Bobina, enquanto o peixe ensaboado e o morbidamente obeso Glória fizeram duras críticas ao relatório da Polícia Federal, classificando o documento como inconsistente. Vários deles, inclusive, já enviaram a reportagem ao Bobina mostrando que a gravação ocorreu. O Bobina negou ter feito qualquer registro, dizendo que não gravou e que não relatou nada para ninguém. Em seguida, ele levantou a suspeita de que algum funcionário do setor de informática do Sindicato do Crime possa ter feito essa gravação. Os meliantes togados estão dizendo que a situação é sem precedentes, provocando perplexidade e desconforto. Eles disseram ainda que os diálogos selecionados por quem fez a gravação trazem apenas os trechos favoráveis ao amigo do amigo de meu pai e não mostram a complexidade do que foi discutido na sessão. Paralelamente, o Space Liberdade informa que o rapagão descapilarizado, marido de Dona Vivi, aparentemente muito preocupado com o que possa aparecer por aí, disse que a Polícia Federal contratou o Serviço Secreto de Israel, o Mossad, para descriptografar os telefones celulares de Daniel Vorcaro no caso Master. Informações ainda não confirmadas que circulam pelas mídias sociais são de que o satânico psicopata golpista também estaria enfiado até o talo nessa encrenca. Aliás, o Diário Oficial da Criminalidade Petralha, o carioca O Globo, já está dizendo que a saída do amigo de meu pai do caso Master complica a situação do satânico psicopata golpista. Hoje cedo, no Jornal dos Jornais, eu mencionei alguns fatos que estão na órbita desse caso, especialmente com relação ao providencial sorteio, para não dizer outra coisa, que jogou no colo do terrivelmente crente do Pé Quente, outra grande bancada do presidente Jair Bolsonaro, a missão de prosseguir com o caso do Bando Master. Você percebeu que tudo aconteceu silenciosamente e que a notícia que chegou foi a de que, pronto, o problema foi resolvido. O Bobina caiu fora, no lugar dele entrou o terrivelmente crente do Pé Quente e vida que segue. Numa encrenca monumental dessas, por exemplo, não houve afastamento cautelar por prudência, nem investigação direta dirigida ao Bobina, nada. Apenas uma chancela coletiva aos atos nada republicanos praticados por ele. E então o Bobina deixou a relatoria pleno, com a certeza de que tudo será ocultado e de que, depois do carnaval, a população, ainda de ressaca, de porre, vai se esquecer de tudo.
Esse sorteio maroto que convenientemente jogou o caso no colo do incrivelmente crente do pé quente, por exemplo, é um outro ângulo muito interessante dessa questão, porque muito pouca gente se lembra de que quando o amigo do amigo de meu pai chefiava a Advocacia Geral da União entre 2007 e 2009, foi ele quem nomeou o incrivelmente crente do pé quente como diretor do Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa para trabalhar ao lado dele. Anos depois, o mesmo crente do pé quente assinaria ao lado do satânico psicopata golpista o livro Democracia e Sistema de Justiça, de 2019, publicado pela editora Fórum, uma obra, veja você, dedicada aos 10 anos de atuação do amigo de meu pai no sindicato do crime organizado. Dessa forma, quando você percebe as conexões e percebe que é a pocilga julgando a própria pocilga, fica muito claro que o caso Master não é sobre um banco apenas, mas sim sobre controle. Controle de informações, controle de narrativa, controle institucional. No fim das contas, o sistema se reorganiza para se manter intacto, com tudo selado debaixo de uma palavra mágica que encerra qualquer debate. E essa palavra mágica é unanimidade. O jornalista Joaquim Ribeiro traz uma informação importante a respeito desses acontecimentos. Segundo ele, a verdade por trás da sessão secreta que tirou o amigo do amigo de meu pai da relatoria do caso Master é a de que não foi opção do Bubina Calça Branca deixar a relatoria. Foi imposição dos colegas dele, que optaram por rejeitar a suspeição. Caso contrário, todas as provas levantadas pela Polícia Federal seriam invalidadas e as investigações começariam do zero. Joaquim Ribeiro conta também que não houve sorteio para definir o novo relator, como se anunciou. Coube ao terrivelmente evangélico crente do pé quente, amigo de vários anos do Bubina, a missão de implodir o sistema. Na Gazeta do Povo, a informação de que congressistas estão fazendo pressão por investigação e impeachment do amigo de meu pai, depois que ele foi afastado do caso do Bando Master. A Gazeta do Povo traz a informação de que o secretário adjunto do Departamento de Estado dos Estados Unidos para Assuntos Econômicos, Energia e Negócios, Caleb Orr, durante uma entrevista coletiva online, citou os investimentos em projetos de terras raras no Brasil e afirmou que o fazendão é visto por Washington como um parceiro estratégico na construção de cadeias de suprimentos críticas. O secretário adjunto disse que os Estados Unidos têm interesse em financiar projetos em todo o Brasil e mencionou 2 projetos no estado de Goiás, focados em elementos de terras raras pesadas, acrescentando que ele acredita que o potencial para projetos entre Estados Unidos e Brasil é muito alto. Semana passada, a mineradora Serra Verde, localizada em Minaçu, Goiás, anunciou ter fechado um acordo com a Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos para um investimento na empresa no valor de 565 milhões de dólares. O acordo inclui ainda a possibilidade de participação minoritária dos Estados Unidos na mineradora. A mineradora Aclara Resources, especializada em terras raras pesadas, também obteve, no ano passado, apoio da mesma Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos para o Desenvolvimento, chamado Projeto Carina, voltado à exploração desses minerais no município de Nova Roma, também em Goiás. Conforme comunicado divulgado pela empresa na ocasião, o financiamento aprovado pode chegar a 5 milhões de dólares e será destinado à realização de estudos de viabilidade técnica do empreendimento.
Um motorista de caminhão fez uma denúncia surreal, algo totalmente inacreditável, algo que só pode existir mesmo no fazendão. Confira. E vamos seguindo estrada de chão, pagando pedágio para dar estrada de chão, ver se tem cabimento. Acha que é mentira? Olha lá ele lá, olha lá o pedágio, ó. Aqui, ó, vocês estão duvidando? Tarifa de pedágio, R$10 por eixo. Eu vou pagar R$70, pelo amor de Deus. Vocês não compartilham esse vídeo muito, não, pra não chegar nos países de fora lá, porque senão nós vamos formar só no Brasil, só na República das Bananas. Gente, isso aqui é de Mozarlândia pra Cocalinho. Estrada totalmente de terra, pedágio. R$10 por eixo. 70 conto eu deixei ali, mais os enforcagados. E você que achava que a fraude do INSS é o maior desvio de dinheiro público do fazendão? Não sabe da missa um terço. O ex-policial militar e influenciador digital Gustavo Silveira da Costa, vereador em Curitiba, Paraná, e que faz publicações no canal Perdeu Piá, fala sobre o financiamento oficial do tráfico de drogas. Uma encrenca muito maior. Bolsa crack é o que mais tem por aí. Contaram que a fraude do INSS é o maior esquema de desvio de dinheiro público do Brasil. Mas o que ninguém está falando é sobre o financiamento nacional do tráfico de drogas por meio do Bolsa Família. Recebo o Bolsa Família. Eu recebo R$600. Sou viciado em crack e em todas as drogas. Eu pego a Bolsa Família, uso para obter a minha droga. Isso mesmo, uma dura mesmo, uma pedra. No último ano foram destinados mais de 168 bilhões de reais e que parte desse valor vai diretamente para o tráfico. Bolsa crack é o que mais tem por aí, bolsa crack. Até o Vale Gás eu recebo. Uso para beber pinga. E a dúvida que fica é, será que não tem como resolver o problema dos moradores de rua? Ou será que o interesse é a manutenção dessa justificativa de repasse de valores para o tráfico? Eu comecei a investigar esse problema a fundo e descobri algo que me deixou completamente assustado. Originalmente, o Bolsa Família, como o próprio nome diz, era destinado às famílias e pago preferencialmente para as mulheres. O problema é que o Lula fez diversos decretos permitindo que homens solteiros e drogados tenham acesso ao benefício. O resultado você vê todo dia quando sai nas ruas. É a proliferação da miséria e a manutenção do vício. Mas calma que fica pior. Comecei a investigar para verificar exatamente como esse esquema funciona. A unidade de acolhimento fica a menos de 100 metros da Caixa Econômica e o tráfico fica logo ao lado. O pessoal pega aqui e já larga lá na biqueira. É a estrutura perfeita para a manutenção do vício. Tentam te vender a ideia de que estão dando o mínimo de dignidade aos pobres, mas na verdade estão financiando o tráfico com o seu dinheiro. Mas você sabe o que é um probleminha desses na terra do carnaval, onde todo mundo é feliz, ninguém é de ninguém? O desgoverno Petralha e ocupação, preocupado em conter os ânimos e controlar a explosão de sexo casual na folia de Momo, está distribuindo gratuitamente essas máscaras aí, ó, na tentativa de combater a possibilidade de que dentro de 9 meses haja um tsunami de nascimentos de bebês indesejados, sem que se saiba quem são os pais. A distribuição gratuita não se limita a máscaras, segundo se informa. Um morador de São Gonçalo saiu para comprar mantimentos e depois contou o que viu. Saudações todas, eu tô chegando agora da feira, né, daqui de Neves, em São Gonçalo, fazer compra. E, gente, uma coisa terrível, cheio de gente do PT distribuindo papel. E tem mais, oferecendo fantasias da escola de samba. A escola de samba que está sendo sustentada pelo governo, com seu dinheiro. Certo? Por quê? A escola não encheu. As pessoas não estão querendo desfilar na escola. E o que eles estão fazendo? Chamando petis e convidando quem quiser desfilar de graça, inclusive oferecendo fantasias. Só que na feira não pegou. As pessoas começaram a falar fora Lula, etc. Eles ficaram tudo sem graça. Mas eles estão distribuindo também em Niterói. Quem quiser sair e ser petista, vai lá.
Já que estão distribuindo fantasia, né? Para mostrar claramente que tipo de pessoa vai desfilar. Não passam de crápulas medíocres, bandidos e sem vergonha. Pessoas mau caráter. Porque você se sujeitar a ganhar uma fantasia para poder desfilar de graça para Lula é uma vergonha para você. Vou saber que a maioria do pessoal aqui de São Gonçalo não aceitou. Agora o resto só lamento. Agora, passando da galhofa para algo mais sério, eu compartilho com você o ponto de vista do Ismael Souza, que disse mais ou menos o seguinte: em 2022, Jair Bolsonaro, o verdadeiro presidente de todos os brasileiros, foi impedido pelo inútil, corrupto e caríssimo TSE de fazer lives no Palácio do Planalto, porque 2022 era um ano eleitoral. Em 2026, as escolas de samba estão recebendo 12 milhões de reais do desgoverno Petralha de ocupação e uma dessas beneficiadas vai homenagear o descondenado chefe da quadrilha, em ano eleitoral. O Ismael diz que, às vezes, ele tem a sensação de que o brasileiro merece mesmo pagar cada centavo de imposto calado e sem direito a reclamar. Trabalha 5 meses do ano somente para sustentar um desgoverno criminoso. Esse lugar já era. Pois é, Ismael, eu também tenho essa sensação, mas é o tempo todo. Cada povo tem o governo que merece. Neste dia 13 de fevereiro, em 1542, os conquistadores espanhóis Gonçalo Pizarro e Francisco de Orellana descobriam o rio Amazonas. Em 1668, chegava ao fim a Guerra da Restauração, com a assinatura de um tratado de paz em Lisboa e a Espanha reconhecendo definitivamente a independência de Portugal. Em 1951, começava a Guerra da Coreia, com a Batalha de Cheopyeong-ni, representando a incursão chinesa na Coreia do Sul. Em 1960, com o sucesso de um teste nuclear no deserto do Saara, a França se tornava o 4º país a possuir armas nucleares. Em 1967, a moeda nacional, o cruzeiro, era substituída pelo Cruzeiro Novo por causa do aumento da inflação. Em 1990, era alcançado um acordo para a execução de um plano em 2 etapas de reunificação da Alemanha. Em 2019, a NASA encerrava a missão de 15 anos do Opportunity Mars, depois de não ser capaz de religar o aparelho. E em 2021, o então ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, era absolvido no 2º julgamento de impeachment. Semana praticamente encerrada e essa edição do CL News está terminando. E mais uma coisinha. É preciso lembrar que todo dia 13 de cada mês é o Dia Nacional do Vagabundo e que todo dia é dia de lembrar que o atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, foi condenado por corrupção em primeira instância, segunda instância e terceira instância. Só mais adiante, o Sindicato do Crime apelou para uma tecnicalidade para anular tudo artificialmente, alegando problema com o código de endereçamento postal e não por causa da inocência dele. A culpa, a condenação e os crimes existem. Inocente, ele nunca foi. E mais do que nunca, o corrupto continua corrompendo tudo o que vê pela frente. Até a semana que vem. Platinos.